Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Daniel Frazão e esse é mais um episódio do Open Up Sessions, o videocast que recebe profissionais de inovação e sustentabilidade para contar um pouco das suas histórias inspiradoras e casos de sucesso. E hoje o Open Up tem um prazer de receber aqui o Salomão Cunha Lima, que é Head de Relações Institucionais do Instituto da Oportunidade Social. Seja muito bem-vindo, Salomão. Obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui com você e com todos os seus seguidores, né, e o público que escuta e vê essa série tão incrível que é o Open Up Sessions. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, super obrigado. Agradeço mais uma vez a disponibilidade aí de participar com a gente e agradecer também a Alessandra Pereira, que foi quem indicou, quem fez a ponte ali, né? Ela que é uma das sócias da Societá, que ajudou a trazer você aqui para mais um episódio do Open Up. A Alessandra é uma querida amiga, né? Assim como a Raquel e toda a turma da Societá. E é um prazer, né, poder compartilhar dessa jornada também com elas. Nós trabalhamos juntos em um projeto, numa empresa que eu atuei, e elas, né, fizeram um trabalho muito bonito, então é um prazer que dessa conversa gerou novas conversas e conexões. Obrigado. Ah, legal. Exatamente, né? A vida é a arte do encontro e uma prova disso está aqui nessa noite. Mas vamos lá. Instituto da Oportunidade Social. Queria que você apresentasse para a gente, contasse um pouquinho a origem e o propósito do Instituto. Olha, eu posso te falar, Daniel, que eu sou um dos maiores fãs do Instituto da Oportunidade Social, que é o IOS. É uma organização social que existe há 26 anos, né? Ela surgiu do incômodo de profissionais da então Microsiga, que é hoje a Microsiga é a TOTUS, que é a maior empresa brasileira de tecnologia, e aquelas pessoas ali estavam querendo fazer uma transformação social no entorno da empresa, que já começou na Zona Norte de São Paulo, ali no bairro de Santana, e queriam fazer a mudança a partir da tecnologia, ou seja, levar a informática para jovens. E a partir daí surgiu o IOS, inicialmente como parte da estrutura da Microsiga. Quando a Microsiga virou TOTUS, o Instituto ele também virou o Instituto da Oportunidade Social, até então era o Instituto Microsiga, ele tomou hoje um corpo bem grande, né, bem maior, e enfim, nesses 26 anos tem atuado em prol da empregabilidade de jovens em vulnerabilidade social por meio da formação profissional em administração e tecnologia que é oferecida gratuitamente para os jovens. Então é um trabalho que tem várias mãos envolvidas, tem várias empresas parceiras que também de diversas formas apoiam esse projeto, inclusive com a contratação desses jovens, e a partir daí a gente vai crescendo e impactando mais, né, jovens, famílias e comunidades no Brasil. Nossa, super, super interessante, né? E aí você falou um pouco da Microsiga ali na região de Santana. Eu, por exemplo, sou filho da Zona Norte de São Paulo, ali de Santana, e cresci passando ali do lado ali daquela infraestrutura e perceber, né, quanta coisa boa nasceu dali, principalmente relacionada ao iOS, é fantástico. E é interessante, Daniel, você falar da Zona Norte, então você conhece bem a região ali. Hoje o IOS está localizado, né, não é onde a gente começou, quer dizer, a gente foi crescendo, né, e hoje a gente está exatamente em frente a onde era o espaço do Carandiru. Nossa, né? legal. Então, assim, se passássemos ali há 20, 30 anos atrás, era uma região que estava coberta, né, de todo o aparato ali, né, das pessoas em sistema prisional, né, muitos deles nas janelas e aquela coisa, as roupas. A gente vê isso nos filmes, né? Então, a cena é muito triste de ver, né? E a gente sempre fala que, muitas vezes, a política pública, né, para a juventude, historicamente, foi o sistema prisional. E a gente vê que isso está mudando cada vez mais. A gente ainda está muito longe de onde a gente deveria e poderia estar, né? Mas hoje, para a gente, é icônico estar olhando para uma região que já foi o Carandiru. E hoje temos a Biblioteca Pública de São Paulo, uma ETEC, uma FATEC, que estão ali no mesmo espaço, território, e o Parque da Juventude. Então, é realmente um olhar para frente, dizendo assim, olha, o IOS integra esse complexo, né, de desenvolvimento das juventudes, né, através da educação, da cultura e do lazer.
É muito legal essa integração mesmo, essa visão mais holística, né, do impacto para a sociedade e da revitalização do espaço público, né? Isso é bastante interessante. E um espaço público que possa ser apropriado, né? As pessoas possam se apropriar, sobretudo as juventudes, né? Você fala do espaço público e me retoma aqui, por exemplo, olhando para essa juventude que vem, né, de uma situação de vulnerabilidade social, juventude periférica, ela olhando para, por exemplo, o espaço da Faria Lima, da Berrini, né, da Vila Olímpia, da própria Paulista, né? E assim, entendendo se de fato ela pertence àquele lugar. Né? Muitas vezes ela não se vê ali nem para usufruir dos serviços daquela região, né? Nem para consumir a cultura que existe, por exemplo, no centro, na Paulista. Muitas vezes ela não tem a perspectiva de frequentar aqueles espaços, né? Inclusive de lazer, os próprios parques, ali o Parque Augusta, o Parque do Ibirapuera, né? Mas muitas vezes ela não consegue também se enxergar trabalhando numa empresa que está nesse eixo, né? Porque é um lugar distante, é um lugar que ela não se sente pertencente, que ela não tem referência de que pode chegar ali. Então, essa questão do espaço público, né, e do olhar da juventude é fundamental. A gente tem que pensar, né, onde jovens podem se sentir bem e poder usufruir e também contribuir para o desenvolvimento desses espaços. Eu gostei muito, né, dessa visão, porque realmente, né, existe uma série de barreiras invisíveis, mas que são tão evidentes que na hora que o jovem vai chegar ao mercado de trabalho, ele precisa transpor de alguma maneira, né? E parece coisas tão sutis, mas tem um impacto muito grande, principalmente para quem não tem acesso a essas oportunidades, ou pelo menos não está ali, não se conecta à primeira vista a esses centros empresariais, né? Absolutamente. Quando a gente olha, por exemplo, para o jovem que vem para o Instituto, dentro do Instituto a gente já vê uma grande diferença. Porque imagina, o jovem que mora numa comunidade, né? Às vezes tem uma casa na comunidade que tem uma mínima infraestrutura de saneamento e tal. Muitas vezes não tem também, né? Então, é um jovem que chega lá no Instituto com a cabeça lá no chão, com a autoestima baixa, sem perspectiva nenhuma, vem de uma escola pública que é deficitária, como a gente sabe muito bem, né? Acho que a escola pública no Brasil ela tem um caráter de ser universal, né? Ou seja, a gente tem hoje pouquíssimas crianças que não frequentam a escola, mas é uma escola que, para ser universal, ela ficou ineficiente, né? E por N razões. Mas essa é a realidade do jovem hoje de periferia. Então, vem para o Instituto e aí vem totalmente desmotivada. Muitas vezes acha que vai ter um pouco da visão que vai ter na escola pública. Tem aqueles que já conheceram, porque tem primo, tem vizinho que fez o curso e valeu a pena e já está empregado. Mas tem aqueles que a mãe viu no canal de notícia, falou, filho, você tem que fazer. Então, chega sem perspectiva mesmo, autoestima no chão. E a gente vai vendo, mês a mês, semana a semana, quando esse jovem vai se apropriando daquele espaço, daquele conteúdo, né? E aí chega no final, apresenta um trabalho no auditório para 200 pessoas, entre elas recrutadores e recrutadoras, e assim, às vezes eu já vi colegas, né, de até CIOs, CTOs de empresas parceiras falando, na minha equipe não tem ninguém que faça uma apresentação nesse nível, porque eles usam desde AutoCAD para mostrar a empresa que produziram, até fazem propaganda da empresa, criam um produto com sustentabilidade, com diversidade. Então, assim, é impressionante como dar oportunidade para esses jovens faz a diferença, né? E quando a gente olha depois, eu estava discutindo isso hoje mais cedo, né? Eu estava numa reunião lá no Morumbi, naqueles empresariais perto do shopping Morumbi, e a gente falando justo sobre isso, né? Legal, no Instituto eles têm esse acolhimento, e depois nas empresas, né? Será que, como que né? O relacionar, né? Quando um coleguinha chama para o aniversário, que é numa baladinha que vai gastar R$200, como que é para esse jovem poder participar e se interagir, né? Então, eu acho que assim, sem dúvida, é uma coisa para a gente pensar, mas acho que a gente está na etapa anterior ainda, né? Olhar como que a gente faz com que esses jovens consigam, né, acessar esse espaço de trabalho por meio da educação de qualidade, né, podendo acessar
vagas de emprego e desenvolverem suas carreiras, né? Gerando benefícios para si, para suas famílias e comunidades. Sim, sim. E quantos jovens passam pelo Instituto por ano? Olha, hoje por ano, em média, 2.000 jovens circulam pelo Instituto, né, em todo o Brasil. Então, é um número que é um número que eu vou falar, né, são 2.000 jovens que participam das nossas ações, né, não é uma atividade pontual, né, são cursos que duram 300 horas, né, e são semestrais. Então, são jovens que estão ali todos os dias tendo interação com o Instituto. São 4 horas de aula por dia. Então, é um trabalho que ele é muito sólido, né? Ele, de fato, reflete um cuidado com esses jovens, né? E um cuidado tanto para que eles possam absorver o conteúdo, como também possam interagir entre si para ter a postura profissional que é exigida pelo mercado. Sim, sim, bem bacana, bem bacana. E vocês estão em quais regiões do país? Hoje nós temos atuação aqui em São Paulo, né? A nossa sede, como eu falei, fica lá em Santana. A gente tem atuação também na cidade de São Paulo, em Itaquera, Jardim Ângela e Santo Amaro. Então, pega as principais macro-regiões da cidade. A gente também está na Grande São Paulo, em Diadema e em Barueri. E em Hortolândia, no interior de São Paulo. Além do estado de São Paulo, a gente também tem atuação em Porto Alegre, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. Então, bem abrangente, né? Tem uma capilaridade aí nacional. Nós já estivemos em Curitiba e Joinville, mas são regiões que hoje têm um índice de desenvolvimento humano maior. Então, a gente tem sempre olhado para as regiões mais vulneráveis. Não que não tenha vulnerabilidade lá, por isso que a gente atuou, mas hoje essas cidades onde a gente está presente são as cidades que mais demandam e tem muitas outras. A gente gostaria de estar no Brasil inteiro. Ah, que bom, que bom. Mas vocês também têm, na verdade, uma metodologia para fazer essa transferência de tecnologia social, né? Sim, sim, sim. Hoje a gente atua muito fortemente em parceria com organizações sociais locais. A gente entende que esse trabalho em rede ele é crucial para a gente conseguir gerar esse empoderamento, né, também das organizações menores e, a partir daí, multiplicar, né, essa boa nova que é a educação em tecnologia para jovens. Então, a gente hoje atua em parceria com organizações sociais. Tem organizações que hoje executam, né, essa nossa metodologia, mas a gente, de novo, também tem um espaço aberto para outras organizações que tiverem interesse, a gente conversar e pensar em como levar essa tecnologia para elas. Mas é uma transferência, né? A gente desenvolve... Isso é interessante comentar, Daniel, porque é muito comum ouvir, né, de diversas empresas, eu não sei aqui quais empresas falaram exatamente disso, mas muitas delas falam assim, eu tenho um impacto social, eu disponibilizo na minha plataforma um conteúdo, está lá aberto, qualquer pessoa pode acessar, é democrático, né? E aí eu paro e pergunto, né? Democrático para quem? Né? Eu tenho um computador, eu tenho internet na minha casa, eu tenho um cafezinho quando eu quero tomar um cafezinho, né? Eu tenho um ambiente, uma escrivaninha, uma mesa legal para poder estudar. Então, para mim tá ok, assim, eu ter acesso a esse conteúdo. Porque nós somos pessoas em situação de privilégio. Agora, quando eu olho para um jovem em vulnerabilidade social, qual que é a situação desse jovem? Né? Um jovem que muitas vezes, para não dizer em todas as vezes, não tem segurança alimentar, a família tem que trabalhar para poder comprar o jantar, né? São famílias que muitas vezes estão desestruturadas, então, e aí por N razões, tem casos de violência doméstica, tem casos de abuso, né? Tem casos de filhos que têm que cuidar dos pais que estão doentes, ou do irmão mais novo que não está ainda na idade da creche, mas a mãe, empregada doméstica, precisa trabalhar. Então, assim, não tem uma conectividade, não tem Wi-Fi, o pacote de dados é pouquíssimo, quando tem, divide com a família. Não tem um computador, um laptop para poder aprender a programar, por exemplo. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente, sociedade, mas as empresas também pensarem assim, que educação de qualidade eu realmente estou contribuindo, né? Então, e a partir daí pensar em como proporcionar ambientes seguros,
né? E, de fato, em que esse aprendizado possa acontecer. No nosso caso, além da gente oferecer tudo isso em nossas unidades, nossos espaços, a gente também tem um olhar de que esse conteúdo seja bem absorvido por esses jovens. E seja um conteúdo paulatável. Como é que você explica variáveis, algoritmos, matrizes para um jovem de escola pública, mesmo no ensino médio? Né? Que às vezes não chega no primeiro ano sem saber fazer uma regra de 3. Então, assim, a gente precisa traduzir isso de uma forma que esse jovem consiga entender. Tem um colega meu que é o Rafael, que foi nosso aluno, hoje ele é da área de conteúdo, e ele sempre fala isso, né? Como que eu ensino a letra T para um jovem do campo? Eu posso chegar para esse jovem e falar assim, olha, T de transversal. Trans o quê? Versal de quem? Então, assim, se esse jovem do campo, eu preciso explicar que T é de terra. Aí esse jovem vai entender o que é terra, e aí o T vai fazer sentido na cabeça desse jovem. Então, assim, a gente, por exemplo, ensina matrizes a partir de uma batalha matricial. Então, uma batalha naval que vira uma batalha matricial. Variáveis é ensinado, por exemplo, com um jogo de basquete. Então, qual que é a variável aqui? Se o jogador está aqui, vai jogar a bola daqui para ali. Então, aqui é uma cesta de 2, de 3. Então, tudo isso é uma didática, uma metodologia que o IOS desenvolveu para poder chegar na realidade, no contexto do jovem brasileiro em vulnerabilidade social. Então, isso é muito importante, né? A gente poder proporcionar, eu sempre falo isso, um ambiente de primeira classe para esses jovens. Porque eu nunca viajei de primeira classe de avião. Aliás, eu espero não viajar por agora, porque eu sou uma pessoa de bom gosto. E se eu viajar de primeira classe, talvez eu não queira mais viajar de econômica. Né? Porque o ambiente de primeira classe é isso, é tudo do melhor, é tudo... Então, a gente trata os nossos jovens como CEOs, né? Eu falo isso assim com muita felicidade, porque toda a nossa equipe educacional, nossos professores, professoras, pedagogos, pedagogas, instrutores, todo mundo, inclusive a nossa equipe psicossocial, atua de forma muito próxima dos jovens para gerar esse acolhimento e esse entendimento de conteúdos de tecnologia que, você sabe, muitas vezes são complexos de serem entendidos, mas a gente vai nessa fronte, nessa linha. Dialogando, né, com a realidade desse jovem, com o desejo dele também, né? Acho que é importante isso, né? E ouvir os jovens, ouvindo os jovens, né? Muito legal isso que você falou, porque semana passada entrou o nosso novo conselho e eles foram lá no Instituto e achei muito bacana que a nossa presidente nova, né, a nossa diretora-presidente do Instituto, da diretoria executiva, a gente teve um momento de apresentar o conselho para os jovens. E ela falou assim, vamos perguntar para os jovens o que é que eles querem, né? E a primeira coisa que veio foi a gente precisa de um espaço maior, porque aqui já não cabe mais, assim, ou seja, não é que não tem ninguém sendo colocado, deixando de entrar, mas assim, eles falaram de um jeito como se aqui já tem espaço para a gente crescer mais, né? A gente tem aí uma oportunidade de impactar mais pessoas. Então, é o jovem falando o que ele quer, o que ela quer. Né? E isso é muito importante. Se a gente trabalha para o jovem tem que estar no centro. E uma coisa que a gente sempre faz é tentar ouvi-los, ouvi-las, né? E trazer para a gente essas provocações, vamos colocar assim, mas essas provocações positivas, né? Para a gente seguir fazendo melhor e crescendo e dando o melhor para eles também. Muito bom, muito bom. E aí, ouvindo você falar, eu lembrei um pouco, num dos episódios anteriores daqui do Open Up, a gente conversou sobre empregabilidade e eu vi até um conceito interessante que o ecossistema de empregabilidade precisa estar conectado com a educação. E eu achei que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, porque vocês estão exatamente nesse braço da educação pensando na empregabilidade, né? Então, vocês também têm essa visão ecossistêmica, então, né? Absolutamente, absolutamente. Isso é muito por conta e tecnologia total, assim, né? Acho que a gente vive num mundo que vai se modernizando, né? A gente está numa pegada extremamente veloz, né? De novas tecnologias. De novo, eu volto, olho 30, 40 anos atrás, era outra coisa. Imagina uma tela LED fina com... Isso não existia, né? Uma câmera, quer dizer... A gente está numa velocidade, assim, absurda. E isso demanda o quê? Conhecimento,
demanda qualificação para poder se modernizar, né? Para poder se comunicar de uma forma mais ágil, para poder absorver essas novas tecnologias. Qualificação é essencial, né? Mas qualificação em quê? Então, é necessário, do mesmo jeito que eu falei, ouvir os jovens, a gente também precisa entender o que as empresas precisam. Né? Então, assim, o que é a empresa hoje? Qual é o gargalo? Para ela continuar crescendo, né? Em termos de ferramental, em termos de tecnologia, né? De conhecimento de determinada tecnologia. Esse é o grande obstáculo, é nele que a gente tem que atacar. Né? Então, entender a necessidade das empresas. E outra, Daniel, acho que a gente precisa muito retomar a cultura de formação. Isso eu acho que já se teve mais no passado, mas, de novo, com essa ansiedade do mundo, né, pós-moderno, vamos colocar assim, que tudo é para ontem, que as tecnologias já veio, uma coisa vai engolindo a outra. A gente precisa de pessoas muito qualificadas e rápido, e se perde a cultura de formação, ou seja, a cultura de dentro da empresa, né, investir em talentos que têm as soft skills, né, as habilidades comportamentais, como a gente fala, que tem a vontade de crescer, que tem aquele desejo de avançar, porém não tem a qualificação técnica. Mas técnica se aprende. Né? Eu posso aprender a fazer crochê, porque é legal, eu posso aprender a andar de patins, isso é técnico. Né? Eu posso aprender a jogar futebol, sei lá, o vôlei, mas o comportamental, se eu não tenho técnica que eu aprenda que me leve adiante. Né? Então, essa cultura de formação precisa entender isso. Precisa retomar, né? E entender que estamos formando talentos. Então, vamos pegar talentos que tenham essa visão, né, que saibam como trabalhar em equipe, que saibam como serem autodidatas, né? Tenham um espírito de colaboração, saibam negociar, saibam se comunicar de forma oral, escrita, mas também estejam aptos a aprender. Saibam aprender. Aprender a aprender. E quem aprende a aprender, aprende qualquer coisa. E aí a empresa vai investir nessa formação. Então, acho que, voltando assim bem diretamente à tua pergunta, Daniel, acho que a empregabilidade, sem estar atrelada à educação, ela não vai avançar, sobretudo em tecnologia. Né? A gente precisa formar novos talentos em tecnologia e esse processo ele é contínuo. Ele existe antes da contratação, mas depois da contratação também. Nossa, bem interessante, porque o pós também importa, né? Até para poder trazer instrumentos para que o jovem se torne um profissional que busque esse aprendizado de forma contínua também, né? É como eu falei, né? Aprender a aprender, né? Acho que a gente hoje vive num mundo que não dá para dizer, eu tenho uma graduação, eu tenho um curso técnico de tal coisa, tá aí, né? O que é hoje, daqui a um ano. Eu trabalhei por uns 3, 4 anos na Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia. E isso em 2015. Naquela época, estou falando de quase 10 anos atrás, a gente falava em tecnologias emergentes. Aí vinha Big Data, vinha inteligência artificial, Cloud Computing. Quando que tudo isso que eu estou falando hoje é emergente ou é tecnologia do futuro? Né? Isso é tudo hoje. Isso é tudo que temos aí no chat GPT quando pega o celular, na Siri, né? no Copilot. Quer dizer, está tudo hoje aqui acessível para as pessoas. E são tecnologias que não são emergentes, elas estão aí. Então, de novo, está falando de uma coisa que está muito veloz e vem novas tecnologias aí, né? Então, se a gente não pensa e não resgata essa cultura, tanto de formação, mas de autoformação também, que tem que ser contínua, não avança. Então, isso tem que estar em todo mundo. Sim, sim, bem interessante. E é uma coisa, né? Por exemplo, eu também já tive a oportunidade de trabalhar no mercado de tecnologia e uma coisa que sempre se dizia era que, claro, né, o Brasil tem um déficit educacional muito grande, né? Mas isso também afeta, na verdade, a disponibilidade de profissionais para esse setor. Então, se dizia durante muito tempo, eu não sei até que ponto isso ainda é verdade nos dias de hoje, que tinha mais vagas para contratar do que profissionais para serem contratados.
E esse trabalho que vocês fazem, né, com esse foco em preparar o jovem para assumir, né, uma posição, né, uma oportunidade em tecnologia, tem ajudado a reduzir esse gap? Sem sombra de dúvida, né? Acho que isso é muito legal, porque na dinâmica do próprio Instituto, né, a gente, como eu falei, a gente surgiu em 98, né? E até então era informática que era oferecido, era curso de Microsoft Office, né, super importante. A gente tem até hoje esse curso. Mas a gente entendeu, a partir de 2008, com a chegada da nossa, então, superintendente, que é a Kelly, que a gente precisava ter um olhar para uma tecnologia e um curso que esteja voltado à empregabilidade. Volta ao que você comentou agora há pouco, né? Você trouxe. E aí surgiram os cursos de gestão empresarial. Então, um curso de gestão empresarial com a tecnologia embedada, a formação, que é o software ERP da TOTVS, que é o Proteus. Então, a gente vem ali já com esse conteúdo. Quer dizer, o jovem aprende a regra de negócio de uma empresa. Então, estoque, compras, financeiro, faturamento, já usando o software como base. Né? Então, assim, isso é muito enriquecedor. Né? E em todos os cursos que a gente tem hoje, a gente busca trazer a tecnologia embedada à formação. Porque, de novo, a gente tem a necessidade real, né, de conectar esses jovens às demandas reais do mercado. E não há mais como hoje você ter algum emprego que não tenha alguma tecnologia ali relacionada. Né? Tudo tem. Você vai no McDonald's, né? Vocês veem, o pedido de hambúrguer sai numa telinha. Estou falando para mim, estou falando para o profissional. Eu já visitei uma cozinha de McDonald's e é tudo informatizado. Eles recebem lá o que o cliente pediu e vem numa tela e tem que pegar aquela tela e já configurar as coisas ali, os produtos, para entregar. Quer dizer, hoje tecnologia é base de tudo, né? Então, ter essa tecnologia adensada é super importante. Sim, e aí colocar, né, a mão na massa em algo que é real, né? Por exemplo, Proteus. Eu sou usuário de Proteus, faço pedido de compras pelo Proteus, todas as minhas jornadas ali administrativas no RP. E aí você perceber que um jovem pode aprender essas mesmas jornadas colocando a mão na massa ali na plataforma, é biscoito fino, eu diria, né? É um luxo, porque eu sou de um tempo que você ia lá para o Excelzinho, para o Word, o pacote Office, que é super importante, mas para alcançar esse nível de aprendizado, né? Olhando para um RP, por exemplo, era algo intangível até então, né? Total. E quando a gente vê, né, esses jovens criando uma empresa, né, que de fato está criando um produto sustentável, utilizando o software, né, o Proteus, para gerir toda a empresa, é uma coisa assim impressionante de ver. Né? Um jovem que talvez não tinha nem entendimento do que é uma grande empresa, né, mas eles desenvolvem um produto à empresa e já sabem como fazer a regra do negócio funcionar. Né? Então, de novo, a gente está formando profissionais para um ecossistema, que foi o que você perguntou, que precisa desse profissional. Né? Então, não é uma coisa do olhar só para dentro da empresa, no caso da TOTVS, por exemplo. É um olhar de impacto social para o ecossistema, para a sociedade, para o mercado. Né? Porque, e eu digo assim, hoje a empresa pode nem usar o software da TOTVS, ela pode usar outro software de outra empresa concorrente. Mas se você entende a regra do negócio, você entende, é igual, eu uso Microsoft. Se eu uso o Google, a lógica é a mesma. Seja o Google Drive ou o Microsoft OneDrive, né, da Microsoft. A lógica é a mesma, quer dizer, muda a interface, mas a visão é a mesma. Então, é muito legal a gente ver. E, de novo, né, esse processo ele é contínuo. A gente entendeu que isso em 2017, 2018, né, o Instituto entendeu que precisava continuar se atualizando em tecnologias, lançou um curso de programação web naquele momento. Né? A gente agora, nesse semestre, está rodando a primeira turma de Cloud Computing, né? Em parceria com a IBM. Então, assim, a gente tem sempre esse olhar de ver o que tem de tecnologia demandada pelo mercado e poder se renovar e se atualizar e se voltar para esse olhar, né, de estar entregando, vamos pensar assim, né, para o mercado, talentos que já olhem para essa demanda que o mercado atual tem.
E uma coisa, Daniel, interessante, eu sempre falo isso, tem alguns amigos que trabalham com diversidade, né? A gente tem muita diversidade no nosso grupo de alunos e alunas, né? E quando eu olho em pessoas de vulnerabilidade social, é isso. Acho que a gente quer formar pessoas para o que está gerando emprego. Né? Não adianta formar para fazer uma atividade produtiva que não tem a chance de crescimento, de chance de carreira. Né? Por isso que a gente olha para a tecnologia. Porque se é para fazer a transformação, vamos fazer porque a gente sabe que vai dar certo. Né? Que é o quê? Pegar uma turma... A gente tem hoje jovens que passaram pelo Instituto e hoje são gerentes de empresas de tecnologia, porque vestiram a camisa, né? De novo, esse contínuo aprendizado que aprenderam no Instituto, e hoje estão desempenhando uma função incrível aí, e já chegando no RH da empresa, falando, vocês têm que contratar mais jovens como eu. Vai lá no Instituto, que tem uma turminha lá muito bacana para a gente poder... Né, se apropriar desse potencial também, né? Então, é um ciclo que vai rodando e a gente vai vendo os frutos aí. É muito bom. É oportunidade gerando oportunidade, né? Acho isso. que esse é um ponto super interessante, né? É isso. E isso do lado dos jovens, né? Então, a gente tem vários jovens que têm a oportunidade, né? Que participam do curso. E o boca a boca é o que mais a gente tem aí como... um resultado, né, de divulgação. Então, como que vocês atraem esses jovens? Eu diria que a maior parte vem realmente dessa divulgação interpessoal. Né? Um jovem que fez o curso e mudou a perspectiva de vida e já fala para o primo, fala para o irmão, né, para o vizinho, o colega da igreja, de algum outro, do time de futebol, da pelada, e aí vai indo e as coisas vão... Quer dizer, a gente vai repassando, oportunidade gerando oportunidade para outros. A mesma coisa, jovens. Isso, tem um exemplo que é muito bacana, um jovem que não é mais jovem hoje, mas foi da nossa primeira turma, uma das primeiras turmas nossas, e ele trabalhou, a partir do iOS, trabalhou como motoboy, inclusive na Microsiga na época. Depois ele decidiu fazer uma faculdade de tecnologia, estudou tecnologia. Ele foi absorvido na empresa para a área de tecnologia depois, cresceu, né, teve um cargo de liderança, saiu, foi empreendedor, montou a empresa dele de tecnologia, que é uma startup, mas hoje no nível de maturidade que já contrata jovens nossos. Então, olha só que história linda, né? 26 anos atrás, esse hoje jovem adulto, vamos colocar assim, era um jovenzinho naquela época, passou por toda essa trilha e hoje está gerando oportunidades para novos jovens, né? Então, acho que é isso. Quando a gente entende os nossos privilégios, sabe, Daniel? E a gente entende, poxa, olha onde eu cheguei, né? Independente de onde foi. Pode ser que eu esteja no governo dos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos, que é o maior, né, o país mais rico do mundo hoje. Pode ser que eu esteja, sei lá, numa empresa e seja numa profissão de entrada ali, mas... olha onde a gente está chegando, né? Como eu uso os meus acessos e privilégios para que mais pessoas possam também ter essa oportunidade, né? De crescer, de se desenvolver, né? E de ter uma vida melhor. Então, acho que é muito isso que a gente traz, né? Sim, sim. E é um impacto, né? Que, assim, a gente tem uma visão do longo prazo, né? Que é algo que vai perdurando na vida daquele jovem até ele ser um jovem talvez com mais idade, né? Mas que começa ali muitas vezes no impacto em relação à família, né? Porque ele está num contexto em que muitas vezes ele ajuda a manter aquela família, né? E poder trazer dignidade também para as pessoas que estão com ele nessa jornada, né? Totalmente. É uma roda, né? É um impacto cíclico, né? E transversal, porque... quando a gente fala no jovem, hoje a gente fala até no jovem de arrimo, né? Porque esse jovem que tem um emprego formal na família, né, numa comunidade, né? Estou falando de famílias em vulnerabilidade social. Esses jovens precisam, de alguma forma, passam a ter uma responsabilidade maior dentro das suas casas. Se tornam protagonistas, não é só de suas histórias, é de suas famílias, né? E um dado interessante para comentar, né? De novo, 26 anos, já passaram 45 mil jovens pelo Instituto, né? A gente está falando de quase 50 mil jovens aí que
que tiveram essa oportunidade. Mas cada jovem empregado hoje aumenta a renda da família em 63%. Então, tem ideia, estou falando aqui não é de um salário de programador sênior, né, de não sei quantos mil reais. Não, estou falando de um salário mínimo, que são esses os salários de entrada, né, aprendizagem, né, um auxiliar, um assistente, salário mínimo um pouco mais, às vezes, né. Esses jovens aumentam a renda da família em 63%. É muito alto o impacto. Né? Então, assim, eu acompanho esse número dentro do Instituto, pelo menos desde 2017, 2018. Lá naquele momento eu estava em torno de 40, 41. Eu lembro que era 39, na verdade, para 41, 43, 47. E assim, 59 e 63. Então, ano a ano, esse dado que eu estou falando de 63% de impacto na renda é do ano passado, de 2023, e se manteve estável em relação a 2022. Né? Então, que bom que parou de subir, mas ainda está muito alto. E a gente precisa pensar em como isso é reflexo da desigualdade social que se agrava cada vez mais no Brasil. Né? Então, a concentração de renda ficando na mão de poucos e muitos não tendo oportunidade. Né? E quando tem, é esse o impacto que gera. Né? Então, tem um lado ruim, porque a desigualdade está crescendo. Eu diria que chegou num platô de estabilidade, né? Mas, por outro lado, também mostra um protagonismo desse jovem em sua casa, né? O que também demonstra mais responsabilidade, mas mais respeito por esse jovem, né? Porque está contribuindo com a renda da família. E também mostra o quanto esse trabalho que a gente faz no Instituto, né? Junto com as nossas empresas parceiras, né? Com os nossos jovens, tem feito algo, tem sido algo realmente transformador para os jovens do nosso país, né? Então, deixa a gente com muito orgulho, né? Muita felicidade de poder contribuir nesse desenvolvimento. Que bom, que bom. E também envolve, né, uma contribuição no desenvolvimento psicossocial, né? Você mencionou isso e eu queria entender como é que isso acontece na prática, né? Como é que vocês também dão esse apoio psicossocial? Quando a gente pensa no jovem, né, e no desenvolvimento holístico desse jovem, é importante entender que a gente está vivendo hoje uma geração, né, totalmente ansiosa, né, com muitos desafios, né? Tá aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, desafios climáticos, né, desafios sociais, desafios econômicos. Então, isso é um pouco desafiador, acho que para a gente, né? A gente tem pressão de fazer recurso para poder pagar nossas contas, né? A não ser quem é herdeiro, né? Deve estar muito feliz nesse momento, né? Em uma bela praia, mas eu digo a massa da população, né? A classe média, enfim, está buscando está tendo desafios, né? Em suas vidas cotidianas. Então, para a gente é tudo muito complexo. Para esse jovem que está na geração Z, né? Que é uma geração, eu falo geração TikTok, né? Que tudo é muito prático, tudo é muito rápido e tudo é mais desafiador, né? Essa turminha se cobra uma perfeição muito grande, porque é influenciada pelos influencers, que são perfeitos, incríveis. É uma geração muito rápida, que é tudo muito plástico, né? Quer dizer, tem que as coisas acontecerem de forma imediata, né? Então, como que a gente olha para essa turma e garante uma estabilidade, né? Não dá para garantir, obviamente, mas apoia, né? A poder retirar eventuais obstáculos socioemocionais, né, no desenvolvimento delas dentro do nosso curso. Então, isso já há alguns anos, a gente atua com o apoio de uma equipe, né, a equipe psicossocial, liderada por uma colega assim, brilhante, a Paula, e é uma equipe que é formada por assistentes sociais e psicólogos e psicólogas que fazem toda a escuta, né, desses desafios, né, da adolescência e da juventude desses jovens, que, de novo, qualquer jovem tem, né? O corpo mudando, a coisa do namorinho, né? Todas essas... o medo... Estão no ensino médio, então o que eu vou fazer depois daqui? As inseguranças sociais,
e as dificuldades que encontram em suas casas, né? Então, essa equipe faz a escuta, né, das questões principais que vêm desses jovens e o direcionamento para a rede socioassistencial. Porque a gente não consegue, né, vamos dizer, absorver e resolver todos os problemas de todos os jovens. A gente consegue ouvir e direcionar, né, para, enfim, eventuais órgãos públicos que possam, né, de novo, como política pública, dentro da rede socioassistencial, garantir, né, a melhor interação, a melhor solução para essas questões. Eu estou falando de questões de violação de direitos humanos, estou falando de questões de cunho emocional, né? Então, de cunho de saúde. Mas o que eu posso dizer é que, sem isso, hoje, esses jovens, essas jovens não conseguem ter eu diria, ter o acolhimento realmente necessário para se desenvolver dentro de sala de aula, né? Então, volto naquele ponto, né? Vem aqui para minha aula. Não é só aula, não é só o conteúdo, né? Tem todo esse ferramental, esse aparato que é importantíssimo ter para que esses jovens, essas jovens sintam-se acolhidas e acolhidos, né? E pertencendo àquele lugar e tendo toda a dignidade que precisam ter, que muitas vezes não encontram em suas casas, muitas vezes não encontram em suas comunidades, né? Mas ali passam a ter esse abraço, né? Falando de forma mais humana, um abraço, né? Em termos de apoio psicossocial. Essa acolhida é fundamental, né? Para poder, eu acho que é a base ali para que todo o trabalho se desenvolva e esse jovem realmente seja protagonista da sua própria história, né? Absolutamente. Esse é o diferencial, né, Daniel? Acho que quando a gente, de novo, né, se sente num lugar que respeita a nossa identidade, que respeita a nossa história, que nos motiva, que nos engaja, que nos faz pensar adiante, que nos traz referências, né? Então, por exemplo, né, eu como jovem preto, vejo a mulher preta numa posição de liderança que dialoga comigo, eu vou dizer, puxa, eu posso chegar ali, porque ela chegou, né? Ou um jovem LGBTQIA+, que passa por uma série de questões em sua casa, por ser não binário, por ser uma pessoa trans, ou por ser um menino gay, uma menina lésbica, e chega lá e tem a dignidade de ser respeitado por ser quem é, né? Então, se torna um lugar de verdadeiro pertencimento, né? De verdadeiro acolhimento, né? A gente tem casos lindos de meninas que engravidaram durante o curso e receberam todo o apoio nosso, né? Durante o processo de gravidez. E tiveram um filho. Eu tive na formatura ano passado em Recife, em dezembro, e foi muito lindo ver a aluna com um bebezinho, não tinha nem 2 meses, e ela foi para a formatura e falou, eu quero agradecer, porque... e assim, a criança era parte da turma, porque a turma acompanhou ela grávida, estudando, e todo o apoio foi dado para ela. Né? Agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com toda a tragédia que a gente vivenciou, né, todos os nossos jovens lá estão sendo ouvidos, e todos os que precisam, a gente não está medindo esforços para colaborar com eles na reconstrução de suas casas, no apoio inicial que precisam ter, né? Então, por quê? Porque não é sobre o conteúdo apenas, é sobre olhar essas vidas, né, de forma holística, e entender que assim, nós temos um papel no desenvolvimento delas, que não envolve só aprender um conteúdo, né? Não envolve só ir para uma sala de aula, envolve acolher os seus sentimentos, suas demandas, suas necessidades, né? E torná-las dignas, né? Que como todo mundo deveria se sentir e ser de fato. Eu fico bem feliz aí com esse exemplo do Rio Grande do Sul, né? Porque realmente todo mundo precisa agir e é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que esse investimento em educação é algo pro médio e longo prazo, né? Que vai perdurar na vida daquele jovem, é necessário olhar pro agora, né? Então esse olhar pro lado psicossocial e uma ação, por exemplo, como essa no Rio Grande do Sul, é algo que ajuda no momento em que talvez essas pessoas mais precisam, né? Sem dúvida, né? Acho que eu diria que as duas coisas são importantes, né? Porque, sem dúvida,
o olhar assistencial, agora, ele é fundamental. Né? Temos várias vidas que, como todos estamos acompanhando, né, perderam tudo que tinham, mas é tudo, né? Quando não perderam suas vidas ou de entes queridos. Então, esse é um olhar assistencial fundamental, mas a gente não pode deixar também de olhar para o que vem adiante, né? Então, eu estudei Relações Internacionais e tem alguns conceitos, né, que eu estava até conversando com a equipe ontem e que são bem aplicados nesse contexto do Rio Grande do Sul, né? Porque quando existe uma guerra, uma catástrofe como é o que... Acho que é um cenário de guerra, né, que a gente está vivendo lá, né? Existe primeiro o peacekeeping, que é manter a ordem, que é o que está acontecendo agora. Depois tem o peacemaking, que é construir a paz. E depois o peacebuilding, que é reconstruir as instituições de um Estado que está totalmente flagelado, digo um Estado-nação, um país, né? Quando a gente olha no Rio Grande do Sul, acho que agora é as necessidades básicas, assistenciais, né? A gente, é Maslow, né? E acho que a gente vai partir para o segundo momento, que é reconstruir o que é básico, são as escolas, os hospitais, né? Reconstruir as estradas, né? O que vai dar essa viabilidade. Depois entra o que é o supérfluo, né? E aí eu olho que a educação, ela precisa estar como algo, não é assistencial, não é o primeiro básico, mas é elementar, né? Tem que estar na segunda leva, vamos dizer assim, já, né? Porque esses jovens já estão prejudicados, né? Eu estou falando do Rio Grande do Sul. São jovens que estão prejudicados, né, no ensino, para retomar um ano perdido, praticamente, né? Como se tivesse um cenário de pandemia, né? Então, vai precisar ter. Então, aí que a nossa atuação ela se torna ainda mais importante. Porque através da educação, tentar dar velocidade para esse tempo que está sendo perdido, né? Em comparação com outras regiões. Então, isso é muito fundamental. E não só lá, né? A gente, quando olha para outras regiões do Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, né? Com todo, né? A gente sabe o caos de segurança pública que sempre aconteceu, né? E a gente entende que tem um papel ali. Recife, né? Que é um lugar também super desigual, né? Uma cidade que tem várias pessoas com muito recurso e muitas comunidades que estão bem, eu diria, vulneráveis e sem a presença do Estado, né, em forma de políticas públicas, ou não vou dizer sem a presença do Estado, mas com a presença do Estado mínima, né? Então, acho que há necessidade de ter essa atuação, né, de trazer esperança para essa juventude. Não, com certeza. Você falou de Recife, né? Eu conheci, na verdade, uma comunidade em Recife que muita gente em Recife não conhece, que é uma comunidade da Ilha de Deus, que, na verdade, foi até... construíram o bairro, na verdade, fizeram com que aquilo se tornasse um bairro com saneamento, com construção, mas num passado não tão remoto, era algo que não tinha intervenção do Estado nenhum. E eu lembro, eu estava numa outra empresa, fiz uma ação ali também de revitalização do espaço público, e a gente percebe que o principal, né, os principais atores ali da comunidade com maior potencial de mobilização são as mulheres e os jovens, né? Então a gente não pode perder isso. Isso talvez seja importante também no momento de reconstrução, né? Totalmente, né? As mulheres têm um papel fundamental, né? Como criadoras de laços, né? E no papel de empoderar suas famílias, né? E os jovens têm a vontade, a garra, a disposição, né? Então, se a gente junta bem isso, sem dúvidas... Eu, inclusive, conheço a comunidade Ilha de Deus lá em Recife. Eu sou recifense de origem. Ah, legal. Mas moro aqui em São Paulo há 15 anos, 16 anos, então meu sotaque já não tá tão... Tá meio laicá, né? Mas eu trabalhei alguns anos em Recife, né? E no terceiro setor, e conheço a comunidade que você comentou. E é literalmente dentro de um mangue, né? E, de novo, realmente, como você falou, quando eu morava lá, não tinha. Hoje eu sei que tem toda uma infraestrutura,
né? Mas, de novo, aí sim, você vê como quando o poder público chega na comunidade, realmente, né, as coisas de fato se concretizam, se institucionalizam. Mas antes disso, precisou do apoio, inclusive, de igrejas. Né? Tem lá um Centro Vida, que é de uma igreja evangélica, que tem uma atuação muito bacana lá. Né? Então, o terceiro setor existe olhando para onde o Estado ainda não consegue, de fato, chegar. Né? Seria, assim, eu falo isso porque eu amo o terceiro setor, né? Eu amaria... Mas seria tão bom que o terceiro setor não precisasse existir, né? Isso eu digo num cenário ideal, né? Um cenário em que tudo funciona bem, né? O Estado, né? O governo. Mas, assim, a gente, né, vê muitos avanços acontecendo no âmbito de políticas públicas, mas ainda vemos muitos desafios, né? E que bom que existe o terceiro setor para suprir esses desafios e trabalhar, enfim, e gerar esse impacto que a sociedade precisa. E que bom que as empresas hoje se somam ao terceiro setor, investem no terceiro setor, porque o governo já, né, faz isso historicamente. Mas as empresas olham, poxa, é o que eu sempre falo, por que eu vou desenvolver um software lá no iOS se tem grandes players de software, né, que atuam, que conhecem, né, e que têm expertise para desenvolver tecnologias de ponta? Por que a empresa vai querer pôr a mão na massa numa comunidade se ela não conhece isso, não é a expertise dela? Ela pode contar com o terceiro setor, né? Com profissionais do terceiro setor, com especialistas que conheçam da ponta, escute a comunidade. Né? Então, hoje ver as empresas interagindo com o terceiro setor, respeitando as organizações sociais e contando com elas para fazer impacto social vinculado a um investimento social estratégico, né, dentro dos indicadores de ESG, dentro da marca que ela quer construir como marca empregadora, socialmente responsável, como uma marca, né, que vende um produto e que tem um cuidado com as pessoas. Isso é muito importante, né, e faz uma diferença no mundo que a gente está hoje. Legal. Falando de empresas, né, que você mencionou, você falou da origem ali com a Microsiga, né, com a TOTUS. Tem outras empresas que atuam como apoiadoras do iOS? Temos algumas empresas, né, que hoje investem no Instituto. Agora eu estou até com medo de falar, de esquecer o nome de alguma delas. Mas vamos lá. Então, a gente, além da TOTUS, que é a nossa principal mantenedora, nós temos a Dell, a Zendesk, a Microsoft, a IBM, a Globant, Ecor, Localiza. Temos o Instituto FI, que por meio de empresas também investe na gente. A Empower, que é uma organização americana que também investe no Instituto, né? Enfim, e o Banco ABC. Então, tem várias empresas que a gente... Eu espero não estar esquecendo de nenhuma, porque são várias. Tem as empresas que também contratam jovens. Elas não necessariamente investem com recursos, né? Mas elas também contratam os nossos jovens. E aí tem um caso, por exemplo, da CertSign, Arizona, FGV, a própria Localiza, né? Então, a gente tem hoje, são 1.275 empregados ano passado. Esse é o número que a gente também mensura ano a ano. Essa é a nossa missão, é a empregabilidade. Então, as empresas elas conectam o iOS, tanto fortalecendo o nosso trabalho, investindo, né, na nossa sustentabilidade, garantindo que a gente possa dar esse ambiente de primeira classe para os jovens, mas também tem aquelas que contratam nossos talentos, né, e fazem aprendizagem com a gente. A gente hoje roda a aprendizagem, a gente é uma entidade formadora da aprendizagem, então as empresas que tiverem interesse também podem contatar a gente, porque é realmente bonito de se ver os jovens, né, extremamente felizes e participativos e tendo essa oportunidade de ter uma educação de qualidade com a gente. Não, bem legal. Eu faço questão de trazer o nome dos apoiadores, porque ajuda a inspirar outras empresas e mostrar o quanto esse trabalho é sério e reconhecido também dentro do mercado. E não só no mercado, mas vocês têm uma série de reconhecimentos também do próprio poder público, né? Da Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo. Conta um pouquinho para a gente que reconhecimentos são esses aí. A gente tem recebido, né, o selo de Direitos Humanos e Diversidade da Prefeitura de São Paulo,
já é o terceiro ano que a gente recebe, né, justamente pela nossa atuação, né, em promover, por meio da educação, formação profissionalizante para jovens em vulnerabilidade social. Então, é um prêmio muito lindo porque tangibiliza isso, né? Muitas vezes a gente não tem a noção do impacto que a gente está gerando. Esses reconhecimentos, eles falam, olha, vocês estão fazendo de uma forma bem eficaz e com resultados concretos, né? Então, para a gente é muito importante ter esses reconhecimentos. A gente já recebeu o prêmio BH Sem Racismo, né? Que também é a partir da nossa atuação em Belo Horizonte, com os nossos jovens, né? E a questão racial, obviamente, está muito, muito relacionada ao nosso trabalho, né? A gente sabe que a população preta no Brasil hoje está, né, vivendo, a maior parte dela está vivendo em condições de vulnerabilidade social, muito por conta dos resquícios, né, do processo de escravidão, né, aqui no Brasil. Então, a gente trabalha também para reduzir, né, esse gap que a população preta teve, né, em termos de acessos e oportunidades, né? É legal falar isso, agora me ocorreu aqui. Hoje, 57% dos nossos jovens são pretos e pretas, 53% são mulheres e meninas e 25% são da população LGBTQIAPN+. Né? Então, é muito bacana a gente ver essa diversidade, né, da rua, da sociedade, né? Hoje o Brasil tem 54% de pessoas negras e 51% de mulheres, quer dizer, a gente está até mais, né? Estima-se que 12% da população brasileira seja LGBTQ e APN+, e a gente tem 25%. Então, isso é muito legal de ver que essa diversidade da rua, da sociedade, ela é transpassada ipsis literis para a nossa sala de aula, né? E aí o desafio é esses jovens entrarem no mercado de trabalho. Então, a gente tem vários vieses que impedem essas populações de terem um espaço. Então, a gente também trabalha com as empresas, com conscientizações, né? E esses reconhecimentos, eles só reforçam isso para a gente. Sim, você teve um reconhecimento também recente, né? Queria que você falasse um pouco, né? Prêmio Protagonista do Movimento Brasil Digital. Conta um pouco também. Foi uma grata surpresa, né, de ter sido indicado para esse prêmio. Depois passou por uma votação popular, né? Eu fui eleito um dos protagonistas. E para mim é motivo de muito orgulho, assim, não só por mim, né? Acho que dentro da minha trajetória eu sempre atuei em prol das pessoas, em servir as pessoas, né? Servir os mais vulneráveis, as pessoas as mais vulneráveis. Então, para mim, poder ter esse reconhecimento dentro do setor de tecnologia, que é o setor que, de novo, atua aí há pelo menos 10 anos, é muito gratificante, né? É um incentivo para continuar indo além, né? Porque, de novo, se tecnologia é o futuro do trabalho, que não é mais o futuro, é o presente, por que eu vou formar? Por que a gente porque a gente não vai formar jovens em vulnerabilidade social ou de grupos minorizados para essa área? A gente tem que olhar para essa área. Então, olharei para essa área até que surgirem novas áreas que sejam mais interessantes. Né? E aí eu vou olhar para essas outras áreas, né? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para o que há de mais moderno, para o que há de mais inovador, né? E podendo ser essa ponte. Acho que o que me dá muita felicidade é poder transitar. Eu vou da comunidade e recebo o abraço dos jovens e recebo o sorriso desses jovens, as perguntas, as indagações e a gratidão também desses jovens. E eu vou para o lado, vou lá para Faria Lima, ou vou lá para o Morumbi e vejo sinais de renovo de pessoas que estão no ambiente corporativo, muitas vezes desgastante, né, com pressões, com metas a cumprir, aquela coisa toda, mas ali como fôlegos de vida, falando assim, a gente aqui quer também fazer transformação social. Eu não posso estar lá na ponta, na comunidade, mas por meio do Instituto a gente também está lá, né? E esse diálogo está acontecendo, essa interação está acontecendo. Amanhã a gente vai receber no Instituto empresas, né, que querem conhecer mais do nosso trabalho e vão lá, tem essa interação com os jovens, e é uma delícia isso. Aliás, Daniel, você está super convidado, assim como todo mundo que está nos assistindo, para conhecer um pouco mais do trabalho,
Eu falo com muito amor, com muita emoção, porque eu cresci em Recife, estando em comunidades. Eu estudei Relações Internacionais, eu falava, para mim, ir para o global, para entender o que há de mais moderno, o que há de mais inovador, aprender com o mundo, eu não estou falando só de Estados Unidos e Europa, aprender com o mundo e trazer isso aqui para o Brasil, mas pensando no desenvolvimento de pessoas aqui, né, da minha terra, do nosso país, da nossa região, que possam ser beneficiadas e ter uma vida melhor, né? Então, eu crescia estudando em uma escola particular boa, mas, ao mesmo tempo, indo para a comunidade. Meu padrasto, ele era pastor e ele ia pregar nas igrejas evangélicas de várias comunidades do Recife e eu ia junto. E fazia amigos em cada uma delas e aprendia muito com as pessoas da comunidade. Então, eu cresci vivenciando esses dois mundos, né? O mundo do jovem de comunidade e o mundo de jovem de privilégio, né? E sempre pensando em como eu poderia ser essa ponte, né? Então, ter esse reconhecimento para mim é motivo de muito orgulho, não só com relação ao que eu pude vivenciar, né, ou fazer, mas é motivo de gratidão, né, a todas as pessoas que passaram pela minha jornada, que me ensinaram, que tiveram paciência comigo, que contribuíram com o meu desenvolvimento, né, e que até hoje contribuem com o meu trabalho. Então, para mim é orgulho e gratidão, acho que é o que define. Ah, que bonito, que mensagem bonita, e gratidão é o que reflete um pouco do que a gente está sentindo aqui nessa conversa. Infelizmente, a conversa está chegando ao fim. Foi muito bom o papo, foram ótimos os insights, as histórias ali e os exemplos. E realmente gratidão por mostrar, né, que a gente, talvez numa posição de privilégio, consegue também gerar oportunidades para que todos e todas também consigam se desenvolver e poder crescer também como pessoas, né? Então, acho que foi um papo super excelente, super agradeço a sua participação, Salomão, no Open Up Sessions. Prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite mais uma vez e por proporcionar esse espaço, né? Esse espaço aberto, né? Da gente poder trazer nossa visão, dialogar, aprender também. Aprendi muito contigo aqui hoje. Obrigado por isso. E que essa reflexão fique nos nossos corações, né? Acho que eu sempre falo como que a gente pode ser agente da inclusão, né? E como que a gente pode olhar para o que a gente tem, o que a gente adquiriu, seja por um esforço nosso, seja por um legado de alguém, dos nossos pais ou de familiares, não sei, o legado que a gente recebe ou o prédio que a gente constrói. Independente, né? O que a gente pode fazer, né, para poder gerar acessos, para a gente poder gerar oportunidades, para a gente gerar espaços inclusivos, espaços humanos, né, espaços que todas as pessoas, todas as pessoas, independente de quem sejam, possam se sentir seguras, possam se sentir pertencentes e possam ter vontade de fazer parte ali e fazer o que quer que seja crescer, seja a empresa, seja a comunidade, seja a sua família, né? Então, é no que eu acredito hoje, né? O pertencimento como esse meio. Então, todo mundo pertence, então que a gente possa criar espaços assim, onde quer que a gente possa circular e fazer a diferença nesse mundo que é um mundo muito bonito. Vamos viver e vamos apoiar pessoas que também querem viver. Legal, com certeza. Super obrigado pela mensagem, super obrigado pela sua audiência. Aposto que você também gostou muito da conversa. E a gente fica por aqui, agradecendo mais uma vez ao Salomão e desejando te encontrar também no próximo episódio do Open Up Sessions. Muito obrigado e até a próxima.